Certo, pessoal? Feliz quinta-feira. Já vejo alguns de vocês no chat perguntando quando sai o próximo episódio de Becoming Brigitte. Amanhã. Não se preocupem, é que dá muito trabalho de pesquisa. Então, às vezes, precisamos tirar um dia de pausa para garantir que estamos acertando tudo. Além disso, para quem é obcecado pelo caso Baldoni, temos algumas atualizações para vocês hoje. Eu disse para vocês no último episódio sobre esse caso que mais processos estavam por vir. Pois bem, um deles acabou de ser aberto contra a Blake Lively e também é por difamação. Vamos falar sobre isso. A equipe da Taylor Swift agora está vindo com tudo e isso é super interessante. Um artigo acabou de sair há cerca de 1 hora no TMZ contra a Blake Lively na imprensa. Taylor Swift está alegando que Blake Lively está mentindo, mas será que a Taylor está dizendo a verdade ou isso é só uma estratégia para se proteger? Eu não sei, gente. E não se preocupem, para quem tem me perguntado se eu vou dar minha opinião sobre os Estados Unidos supostamente assumindo o controle de Gaza, é claro que vou. Claro que eu vou dar minha opinião sobre isso, então temos muita coisa vindo por aí hoje. Vamos direto ao assunto. Ok, antes de tudo, não quero me gabar, mas nunca fiquei tão orgulhosa de ver uma manchete sobre mim, plausivelmente, na mídia. Acho que preciso pendurar isso. Acho que vou mandar enquadrar. Isso veio da In Touch Weeks. Diz assim, Candace Owens diz que Ryan Reynolds deveria ser deportado para o Canadá em meio ao processo de Blake Lively. Sim, eu realmente disse isso. Vai eu! Bom, adivinha só? A equipe da Blake Lively está trabalhando dobrado. Eu já contei pra vocês como funciona nos bastidores. Tem todos esses times de relações públicas tentando influenciar a opinião pública. E a equipe de PR da Blake Lively quer que a gente saiba que tudo o que está acontecendo agora está magoando os sentimentos da Blake. Não sei se vocês pararam pra pensar que os sentimentos da Blake podem estar sendo feridos em meio a tudo isso. Olha só, se não são as consequências das minhas próprias ações. Dá uma olhada nessa manchete do Daily Mail. Fontes próximas a Blake Lively dizem que o processo de Justin Baldoni está causando angústia severa nela e em Ryan Reynolds. Eles estão angustiados porque as coisas que fizeram vieram a público. Nesse artigo, dizem que Blake Lively está, abre aspas, emocionalmente esgotada por conta da série de processos com Justin Baldoni, mas ela continua confiante de que, no fim das contas, vai sair vitoriosa, ok? E as batalhas judiciais, aparentemente, abre aspas, causaram um impacto emocional profundo na atriz, assim como no marido dela, Ryan Reynolds, que foi citado em um dos processos. Então eu queria contar isso pra vocês. Queria dizer também que eu não sinto nada. Eu literalmente não sinto nada, é um vazio tão grande. Nunca senti tanto vazio quanto quando li aquele artigo. Sabe, alguém me perguntou recentemente por que esse caso em particular chamou tanta atenção do mundo. E eu realmente acho que foi simplesmente um ato perfeito de maldade que quase foi executado em plena luz do dia, quase como uma operação psicológica, sabe? A imprensa foi cúmplice. Eles quase conseguiram. Esse cara não teria feito nada, não teria sido cancelado. E se não fosse pelo Street Sarowitz, o bilionário, que simplesmente disse, ok, vamos pra guerra. Só pense no outro lado disso. Tipo, o que teria acontecido com Justin Baldoni? Ele teria sido cancelado. E quanto mais eu assisto e leio, mais irritado eu fico, porque parece que isso nunca acaba. Eu não consigo chegar ao fundo do bullying deles. Toda vez que acho que já encontrei todos os casos de bullying público deles, descobrimos mais como conseguimos colocar as mãos em mais 2 clipes de Deadpool, na verdade, em que ele estava zombando do Justin Baldoni. Ah, aqui está um deles. Ela nunca disse isso. Não, mas aposto que ela pensou. Tão maldoso. Meu cérebro podia sentir o gosto dos seus dedos e eles tinham gosto de ódio. E onde, em nome de Deus, está o coordenador de intimidade? De novo. E aqui está uma das cenas cortadas que eles disseram. Ok, essa não vai entrar no filme, mas aqui está. Eu estaria lutando de muitos lados. É um dia apresentar um podcast que monetize o movimento das mulheres. Chamando a gente para um dia apresentar um podcast que monetize o movimento das mulheres. Então, no contexto de tudo isso, eu me sinto estranhamente irritado com o Justin por ser tão legal.
Sério, eu voltei e assisti as entrevistas dele porque agora que temos toda essa linha do tempo e sabemos o que estava acontecendo nos bastidores, isso dá um novo contexto para o Justin Baldoni na estreia do tapete vermelho de It Ends With Us, certo? Então vamos assistir ele dar uma entrevista para a Extra e quero que você tenha em mente tudo o que agora sabemos que estava acontecendo até esse momento, ok? Que ele foi ridicularizado nos créditos do próprio filme, que foi zombado sem piedade incessantemente em Deadpool e Wolverine por atores de primeira linha se envolvendo ali. Sabemos que os colegas de Justin e outros atores do filme foram todos convidados para a estreia de Deadpool e Wolverine. Então eles o assistiram sendo ridicularizado. E então sabemos que, na festa após o evento, Ryan o acusa, de acordo com o processo, de ser um estuprador quando encontra algum executivo da WME, ou seja lá quem for que ele mencionou. E sabemos que, ao longo de todos os eventos promocionais do filme, ele foi intencionalmente excluído. Poderíamos mostrar a vocês tantos clipes da Blake. Toda vez que fazem uma pergunta para o Brandon Sklenar, com quem ela decidiu sair por aí e fazer todas essas entrevistas, ela basicamente o interrompe. E é como se dissesse, bem, fale mais sobre você, Brandon. Fale mais sobre o Atlas. Fale mais sobre o seu personagem. Tipo, ela nem queria que as pessoas pensassem no Justin Baldoni de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela basicamente queria cortá-lo do próprio filme dele. Lembre-se também de que, nesse evento de estreia, no mesmo dia, Ryan Reynolds lançou sua promoção de It Ends With Us, que contou com sua mãe, Hugh Jackman, Brian Sklenar, todos zombando dele em um esquete. Então, o clipe que você está prestes a assistir agora é do Justin Baldoni chegando. Muito cedo, porque uma das pessoas da equipe extra saiu e disse, sabe, foi estranho porque normalmente nesses eventos, os atores do filme são os últimos a chegar no tapete vermelho. E nós realmente achamos estranho ele ter sido o primeiro a chegar muito cedo, horas antes do que esperávamos. Então, este é o Justin chegando horas mais cedo com sua família, depois de ter sido informado apenas alguns dias antes que ele e sua família, na verdade, iriam para o porão com as bebidas para assistir a esse filme. Caso contrário, Blake e Ryan iriam organizar um boicote. Então, tudo isso está acontecendo. E agora vamos assisti-lo retrospectivamente em uma entrevista. Ouça só. Parabéns! Nós sim. Primeiro de tudo, o broche, tudo está impecável. Eu não posso reivindicar nada disso. Fui vestido por mulheres maravilhosas. Meu Deus. Incrível. Vou te trazer um pouco mais pra perto porque estou começando a ficar presa. Ok. Você fez isso acontecer. Quero dizer, isso não foi uma tarefa fácil. É um livro amado desde o começo até agora, no final. Como é pra você absorver tudo isso? Eu estou um pouco sem palavras. Parece muito surreal. Provavelmente eu deveria ter me recomposto antes de pisar no tapete. Ele absorveu tudo isso. Eu só tenho gratidão. Sou grato a Coffee por confiar em mim, por escrever um livro tão bonito. Sou grato à mãe dela por permitir que isso acontecesse, porque realmente isso foi em homenagem à mãe dela. E sou grato ao Blake por ser uma potência como artista e um colaborador incrível. E a todas as pessoas, a equipe. Eu só tinha minha esposa. Nada disso teria acontecido sem minha esposa, que fez aquele trabalho invisível de ficar com as crianças enquanto eu podia fazer este filme. Um trabalho que não é celebrado nem de perto o suficiente. Eu não sei, estou meio sem palavras e só estou animado para que isso seja lançado no mundo. Como você disse, é preciso uma aldeia. Isso também é um assunto de família para você. Eu vi seu pai aqui também. Meu pai e minha mãe estão aqui, minha tia, meu tio. Todos ao porão. Meu tio, que nunca aparece em nada. Ele nunca nem foi a Nova York. Minha prima, que acabou de perder o marido. E isso é um assunto de família e meus melhores amigos estão aqui. E, sabe, acho que todos nós simplesmente foi preciso uma aldeia para fazer este filme. E eu simplesmente me sinto amada, apoiada e grata. Mas é incrivelmente irritante e frustrante. E também, de uma forma estranha, você respeita isso. É quem eu quero ser. Quero ser essa pessoa que, em momentos de extrema crueldade, encontra gratidão, encontra elementos de gratidão. Mas não sou capaz de ser assim no terceiro trimestre da gravidez. Certo. Então estou furioso por ele. E eu simplesmente não consigo acreditar. E há uma força nisso. As pessoas estão certas ao dizer que há força na contenção. Há um poder em ser grato nesses momentos. E então eu dou crédito a ele, mas também estou com raiva e há algo sobre esse caso. E acho que há um elemento nisso que faz com que muitas pessoas se sintam inseguras. Certo. Acho que essa é a verdadeira razão pela qual, quando falamos sobre isso, gostamos de imaginar que isso aconteça.
que seja permitido acontecer na sociedade e que esse tipo de conluio possa acontecer nos bastidores. E ainda assim, nos seria dada uma versão dos eventos que teria derrubado a vítima e não o agressor. Isso não nos faz confiar em ninguém, certo? Sentimos que não podemos confiar, não estamos seguros com a versão dos eventos que nos é apresentada sobre qualquer pessoa em Hollywood. E eu acho que isso realmente nos afeta, certo? Então, quero dar algumas atualizações para vocês. Taylor Swift agora está revidando com força. Certo, ela está. A equipe dela não está poupando esforços nas últimas 12 horas. Eles publicaram alguns artigos. Eu disse tudo isso para vocês e estamos percebendo isso. É só um monte de jogos de relações públicas. E há um artigo que saiu no TMZ há cerca de 1h30 e eles estão deixando claro que ela não quer ter nada a ver com esse caso. E ela não só não quer ter nada a ver com esse caso, como também está denunciando Blake Lively por mentir. Certo, então vou ler diretamente deste artigo. Diz assim: uma fonte bem conectada próxima a Taylor disse ao TMZ que Taylor foi ao apartamento da Blake no horário que Blake indicou, sem saber que haveria mais alguém lá. Em outras palavras, Taylor não fazia ideia de que estava acontecendo uma reunião com Justin. A fonte continua dizendo que Justin estava prestes a sair após a reunião de 2 horas, quando Taylor entrou e foi apresentada a ele pela primeira e única vez. Fomos informados de que tudo o que Taylor disse a Justin foi o quanto ela estava animada para ver o filme. Porque ele era o chefe da amiga dela? Nossa fonte diz que Taylor acredita que Blake marcou a reunião dela com Justin para que Taylor chegasse antes dele ir embora e está perplexa com o fato de Blake depois tê-la caracterizado como sua, entre aspas, dragão. A fonte acrescenta: é estranho dizer isso sobre uma amiga. E tem mais. A fonte diz que Taylor também estava descobrindo que Blake vinha usando o nome dela de forma inadequada há muito tempo, como ao dizer a uma jovem atriz que Taylor a havia escolhido para um papel. O que simplesmente não aconteceu. Ah, espera um segundo. Como assim não aconteceu? Ok, tem muita coisa para falar sobre isso. Obviamente, o que ela está mencionando aqui é o que ouvimos no tapete vermelho da própria Isabela Ferreira, que meio que virou o bichinho de estimação da Blake Lively. Pelo menos é o que Justin está alegando, que basicamente Blake a envenenou contra ele e a estragou. E talvez o ponto de entrada fosse: quero que você saiba que a amiga muito poderosa Taylor Swift escolheu você a dedo. Ok. E Lively acreditou e foi por isso que ela disse isso no tapete vermelho. Ouvi dizer que Taylor pode ter tido alguma influência na obtenção. Sim, ela fez. Sim, eu sei. Eu nem sei se deveria estar dizendo isso, mas estou dizendo. Sim, ela foi uma parte importante do processo de audição, o que eu descobri depois que consegui o papel, e isso mudou tudo pra mim. Sim, estou sem palavras. Ok, então é interessante que ela diga que foi uma parte útil do processo, o que descobri depois, o que significa que Taylor Swift claramente não estava na sala, talvez, quando ela fez o teste. Então, pode haver alguma verdade nisso. E já vimos isso, obviamente, nas mensagens de texto do Ryan Reynolds. Como eu disse, na primeira mensagem que ele enviou para Justin Baldoni, eles ocultam um nome que muito provavelmente poderia ser Taylor Swift, o que significa que assim que ele iniciou a conversa, Ryan Reynolds com Justin Baldoni em uma conversa introdutória. Ele queria que ele soubesse que Taylor Swift é nossa amiga. Agora, também estamos ouvindo que quando ele foi à WMA, isso também fazia parte, como se Taylor Swift fosse a madrinha dos nossos filhos. Então é possível que eles usem o nome dela quando ela não está presente e ela nem saiba? Com certeza. Mas deixe-me te contar por que eu acho que a Taylor Swift está mentindo. Aqui está um ponto em que eu acredito que ela foi simplesmente pega mentindo, ok? Então, talvez ela não tenha tido nada a ver com a escolha de Isabela Ferreira, mas sabemos que o filme dela, a música dela foi usada e que em determinado momento, para usar a música dela, ela fez alguém ser demitido. Essa é a alegação que está sendo feita. E, curiosamente, ela não responde a isso, que ela não gostava do Brian Tyler. Acho que eles trabalharam juntos em Lorax, tipo, literalmente no filme Lorax em algum momento. Talvez tenha sido outra coisa. Mas ela fez alguém ser demitido do filme? Eu gostaria de ouvir a resposta dela sobre isso. E nós também sabemos que ela não está sendo sincera sobre o que aconteceu naquela noite na cobertura. Ela está dizendo que foi tipo: oi, tchau, adorei o filme, você é o chefe dela. Não é verdade. Aqui está a redação do processo de Justin Baldoni. E eu vou te dizer por que podemos perceber instantaneamente que ele está dizendo a verdade. Basicamente começa com Baldoni percebendo que Blake ficou chateada por ele não estar super empolgado com as mudanças dela, aparentemente magoada pela resistência extremamente leve de Baldoni. A concorrente Lively não respondeu e ficou em silêncio por vários dias.
Depois, ela confirmou em uma mensagem de texto abaixo que a resposta de Baldoni, claro, não foi ótima para mim ou para outro amigo mega celebridade e Ryan Reynolds por terem elogiado minha paixão em vez da minha contribuição específica. Lively estava se referindo a uma reunião anterior em que ela convocou Baldoni para sua cobertura em Nova York, onde Baldoni foi recebido por Ryan Reynolds, certo, que começou a elogiar entusiasticamente a versão da cena feita por Lively. Certo, isso faz sentido. Horas depois, quando a reunião estava terminando, ele e Taylor Swift, que concordam aqui uma amiga famosa e notoriamente próxima de Reynolds e Lively, entrou na sala e da mesma forma começou a elogiar o roteiro de Lively. Baldoni então entendeu que isso significava que ele teria que seguir a direção de Lively para o roteiro. Da mesma forma, começou a elogiar o roteiro de Lively. Ela não entrou e disse, "Oi, tchau, prazer em conhecê-la." Ela elogiou o roteiro dela. E a mensagem de texto enviada depois daquela reunião provou isso porque ele basicamente diz, essas são as mensagens dele para a Blake. Ei, eu não precisava. Eu já teria sentido isso sem o Ryan e a Taylor conversando com ela sobre as edições dela. Você é um talento. Estou muito animado e grato por fazermos isso juntos. Isso leva ao tweet polêmico em que ele diz, o que acabou de acontecer, eu não precisava disso. Eu já achava que você estava ótima. E se a Taylor não tivesse dito absolutamente nada para ele, então ela teria respondido e dito, do que você está falando? Ela só estava entrando na casa. Tipo, isso não era para te pressionar. Ela responde que recebeu dragões, por isso acha que Taylor mente. A questão é, por que a Taylor Swift está mentindo sobre essa pequena troca? E a resposta é muito simples. Ela não quer ser deposta, ok? Uma deposição, uma declaração legal não é uma música, não é um álbum. Você não pode simplesmente lançar a versão da Taylor dos fatos. Você está sob juramento e será obrigado a dizer a verdade. E a Taylor não pode, não Ben. Chamar um guru de marketing para distorcer as coisas e fazê-la parecer inocente se ela, de fato, estava mais envolvida nesse projeto. E, novamente, eu acredito que ela estava, certo? Eu acredito que ela teve mais envolvimento com a exibição. Acho que naquela época, talvez ela estivesse procurando algo para fazer depois do término com Joe Alwyn. Mas eu acho que agora, o que está acontecendo nos bastidores é que ela está surtando porque Brian Friedman foi ao podcast do TMZ na quarta-feira ontem. E, quando perguntado se eles iriam intimar a Taylor, ele basicamente deu a entender que nada está fora de cogitação. E eu quero deixar claro, isso tem o potencial de humilhar a Taylor, ok? Ela construiu cuidadosamente sua imagem como uma garota legal, como uma vítima, como alguém que nunca está envolvida em tramas ou esquemas. Se eles, de repente, disserem para colocá-la no banco das testemunhas, sob juramento, e forem intimar suas mensagens, isso pode apresentar uma versão da Taylor que o público não conhece, certo? E então ela parece estar batendo forte. Esse não foi o único artigo que sua equipe de marketing publicou. Eles também lançaram outro ataque contra Blake Lively no Daily Mail, também no TMZ, dizendo que ela vinha aconselhando Blake há anos a moderar as coisas, só para moderar o seu sapo. Certo. E no artigo diz que Taylor Swift admira que Blake Lively seja uma garota corajosa que fala o que pensa, que ela xinga como uma guerreira e se recusa a ser controlada por qualquer um. E essa é parte da razão pela qual eles se uniram e se tornaram tão próximos há 10 anos. E ela viu Taylor como uma sósia dela. Mas a diferença é que Taylor é mais sutil. Esta é literalmente uma citação direta. A principal diferença entre eles é que Taylor é mais sutil. Blake sempre se empenhou ao máximo em tudo. Essa é uma citação estranha. Você sabe por que essa é uma citação estranha? Porque basicamente o que eles estão dizendo é que Taylor Swift, de forma mais sutil, por meio de letras e outras coisas, vai derrubar alguém e fazer com que seus fãs acreditem em uma certa narrativa. É sutil. Mas quando Blake faz isso, a coisa fica séria. Isso implica que talvez Taylor Swift não tenha sido uma vítima perfeita em todas as situações desde 1989. Eu não sei. Tô curioso para saber o que os fãs dela pensam, porque há anos me faço essa pergunta. E ok, eu disse abertamente que existe um padrão aqui que foi estabelecido. Sabe, você me convenceu no primeiro relacionamento, no segundo relacionamento, no terceiro relacionamento. Você me perdeu, sabe, talvez no terceiro álbum, ao eu aceitar essa narrativa de que as pessoas estão sempre fazendo algo de errado com você. Sempre fazendo algo de errado com você. E houve pessoas que tentaram se manifestar, aliás, e eu estou interessado, genuinamente interessado em ouvir os fãs da Taylor Swift sobre isso. Mas como California Harris, sabe, o grande unfollow em massa do Joe Alwyn que aconteceu, Katy Perry, que no começo disse que ela era, como era mesmo, o lobo em pele de cordeiro.
John Mayer, que disse que o que ela falou não era correto nem justo, e isso fez com que ele fosse atacado. E quero dizer, esses são só os que me vêm à cabeça agora. E então achamos que existe um padrão aí, ou essa é realmente uma circunstância em que Blake se aproveitou dela, se aproveitou de sua marca? Meu instinto diz que pode ser ambos. E eu também quero mencionar a jogada mais inteligente que Brian Friedman poderia fazer. Brian Friedman, como meu animal espiritual agora, é colocá-la no banco dos réus. E isso acontece em parte porque é a última coisa que Blake e Ryan querem. Certo. A última coisa que eles querem é ter o seu. Um grande fã de primeira linha que eles têm usado para subir na vida em Hollywood, cujo nome eles têm usado para subir na vida e ameaçar pessoas nos bastidores, de repente colocado no banco dos réus e exposto, seria um fim tão inglório para a amizade deles e isso os machucaria. Então é isso que vou dizer sobre isso. Quero contar a vocês sobre o segundo processo que foi arquivado, mas antes quero lembrar vocês sobre a Preborn, porque há uma ótima notícia para as pessoas que são pró-vida, o tratamento de reversão da pílula do aborto, que oferece às mulheres uma segunda oportunidade de escolher, está trazendo bebês de volta à vida. Quando você se une aos ministérios Preborn, você capacita mulheres a reverter a maldição. O que talvez você não saiba é que, mesmo depois de Roe v. com Wade revogado e o aborto restrito em muitos estados, a pílula do aborto superou os abortos cirúrgicos, agora mais de 60% de todos os abortos. A rede de clínicas Preborn está pronta para mulheres em seu momento difícil. Elas as recebem com amor de Deus e serviços gratuitos para ajudá-las a escolher a vida por ultrassons e o protocolo de reversão da pílula do aborto. A Preborn já salvou a vida de mais de 300 mil bebês. Então você pode começar este novo ano da maneira certa, apoiando a vida e fazendo uma doação para a Preborn hoje. Um ultrassom custa apenas $28 e $140 ajudarão a salvar 5 bebês. Para doar, basta discar *250 e dizer a palavra-chave BABY. *250 BABY. Ou você pode doar com segurança acessando preborn.com/Candace. Mais uma vez, é preborn.com/Candace. Ok, como eu disse, esses processos não vão parar. A primeira já foi aberta, Blake Lively. Ela está sendo processada novamente. Como eu disse, muito disso envolve o mundo das relações públicas. Então, primeiro vou ler essa manchete. O Hollywood Reporter diz: Blake Lively está sendo processada por difamação por uma empresa de gestão de crises em uma disputa relacionada ao filme It Ends With Us. O processo que foi aberto, na verdade, confirma o que eu disse antes, que eu tinha informação de fonte segura de que a denúncia original da Blake, que foi feita ao Departamento de Direitos Civis da Califórnia, deveria ser a única denúncia. Foi a pior resposta possível de relações públicas a algo que eles presumiram erroneamente ser um ataque de PR contra a Blake, supostamente orquestrado por Justin Baldoni. E como eu disse, vou mostrar novamente esse mapa de todas as empresas de relações públicas. Eu acho que a Leslie Sloan foi péssima. Quer dizer, eu não conheço eles de lugar nenhum, mas estou te dizendo, se eu tivesse essa empresa de PR, eu largava eles. Eles erraram em todos os passos do caminho. E a Jones York PR se envolveu nesse drama mesquinho. Todos eles tomaram uma decisão muito ruim de insistir nisso, presumindo que não poderia estar tudo acontecendo de verdade. Deve haver uma mão mágica por trás disso. Todo mundo nos ama. Todo mundo ama a Blake e ela. Os produtos de cabelo dela e então descobrem que, na verdade, parece que ninguém coordenou nada e talvez pessoas como eu e a internet tenham nossas próprias opiniões, certo? Então, eu quero explicar para vocês só uma reclamação do CRD. Por que essa estratégia? Qual era para ser a estratégia, certo? A intenção, quando você só quer registrar uma reclamação e não abrir um processo judicial, é que você pode ser um pouco flexível nos detalhes, certo? Você pode distorcer a verdade, inventar coisas, porque não há ninguém que necessariamente vá checar os fatos de uma forma que possa acabar sendo prejudicial para você, certo? Caso você não saiba exatamente o que isso significa, porque muita gente fica tipo, o que é uma reclamação de direitos civis? Eu mesmo nem sei muito sobre isso. Basicamente, isso significa que você vai até o Departamento de Direitos Civis e diz: meus direitos civis foram violados no meu trabalho porque acredito que fui vítima de discriminação, assédio ou retaliação. Então você faz uma denúncia e espera. E se o escritório analisar o seu caso e decidir, ok, vamos aprovar isso, eles então iniciam uma investigação e entram em contato com os envolvidos.
Então, as pessoas que você nomeou nesse caso, e normalmente eles exigem que as partes envolvidas se reúnam para mediar e tentar resolver as coisas antes de levar o caso adiante, se realmente acreditarem que seus direitos civis foram violados. Era isso que a Blake queria. Ela queria poder registrar essa denúncia, levar ao The New York Times, fazer com que eles derrubassem o Justin Baldoni. E quem sabe, talvez teria sido tipo, ok, vamos resolver isso nos bastidores agora. Então, ao registrar essa queixa, ela realmente exagerou um pouco e incluiu como réu, isso é muito importante, ela incluiu como réu um homem chamado Jed Wallace. Ok, então estou mostrando para vocês esse registro no CRD e vocês podem ver que está escrito Jed Wallace e sua empresa, que é a Street Relations Incorporated. Ele é o dono de uma empresa de gerenciamento de crises lá no Texas e essa empresa é a Street Relations Incorporated. E então eles o listaram como um réu de fato, ou seja, ele é culpado dessas coisas que alegamos serem violações dos meus direitos civis. Bem, vou ler para vocês o que ela realmente disse sobre ele na queixa do CRD também, porque isso é relevante para o motivo pelo qual ele está processando ela. Ela escreveu: a campanha de retaliação contou com mais do que apenas publicitários e gerentes de crise. Eles também contrataram subcontratados, incluindo um empreiteiro do Texas chamado Jed Wallace, que mobilizou um exército digital pelo país de Nova York a Los Angeles, para criar, disseminar e promover conteúdo que parecia ser autêntico em plataformas de redes sociais e fóruns de discussão na internet. A equipe Baldoni Wayfarer então fornecia partes desse conteúdo fabricado para repórteres desavisados, fazendo com que o conteúdo se tornasse viral para influenciar a opinião pública e, assim, provocar um ataque orgânico. Então ela está dizendo que esse é o cara, assim como esse é o cara. Ele foi a pessoa que eles usaram e fizeram a internet se voltar contra mim, o que seria algo muito importante. Ela poderia mostrar que uma campanha de difamação foi organizada no New York Times e eles continuaram com isso. Ok, esse arquivamento. Não se esqueça, 20 de dezembro. Então, misteriosamente, apenas 11 dias depois, ela muda de ideia. Ela muda de opinião quando a pressão dos colegas aumenta e o público não é burro, e eles dizem, espera aí, isso é só uma reclamação no CRD. Se tudo isso aconteceu com você, registre isso no tribunal. E então ela diz, ok, agora temos que registrar isso no tribunal para salvar nossa própria imagem. 11 dias depois, ela misteriosamente os retira como réus. Então, o que aconteceu? Este é o processo que ela entrou em Nova York, 11 dias depois. E agora, de repente, você não vê mais o Jed. Ok, é uma acusação bem séria que você fez sobre o Jed na reclamação do CRD. O que aconteceu em 11 dias? O que aconteceu para você, de repente, dizer que o Jed não mais? Bem, o Jed acha que sabe o que aconteceu? Ela estava em uma furada. Foi isso que aconteceu. Foi só para relações públicas, sem nenhum fato, porque ela não tinha intenção de levar aquele processo adiante. Então ele está processando ela por difamação, porque a maioria das pessoas, e eu me incluo entre elas, não percebeu que ela tinha de repente retirado o nome dele e o nome da empresa dele, e por isso ele foi difamado quando tudo explodiu, porque os jornalistas são preguiçosos. E eles tendem a simplesmente plagiar. Então todo mundo continuou dizendo que esse cara era um dos réus, todo mundo continuava voltando à queixa do CRD, tornando as coisas muito complicadas. E ele está dizendo, adivinha só, isso prejudicou o meu negócio. Isso prejudicou completamente o meu negócio. Você me difamou porque nunca quis levar essa queixa adiante ou fazer nada além dela. E você fez todas essas alegações sabendo que não tinha nada, que não tinha nenhuma prova. Por isso, quando chegou a hora de protocolar no tribunal, você me retirou do processo. Porque você não tinha absolutamente nenhuma prova das alegações que fez. E em um tribunal não funciona assim. Você não pode escrever coisas vagas num papel, não pode desenhar coraçõezinhos e dizer que talvez ambos sejam ruins, você tem que apresentar provas. E por isso você me retirou do processo. E agora eu estou te processando por difamação. Então sim, se eu sou uma pessoa olhando para isso e pensando no que aconteceu em 11 dias, parece suspeito. Se eu fosse um jurado, e eu deveria ser jurado nesse caso, não vejo como eu não poderia ser jurado nesse caso, mas aparentemente, provavelmente não vou ser colocado como jurado nesse caso. Eu diria que ele tem um caso muito forte contra ela. Então vamos ver o que acontece com isso.
Agora, em resposta a isso, claro, a equipe da Lively, a estratégia deles é só continuar chorando, só continuar dizendo que você é uma vítima. É a pior estratégia de todas. Mais uma vez, voltando ao motivo pelo qual eu deixaria Leslie Sloan de lado. Eles disseram, abre aspas, outro dia, outro estado, outro processo de 9 dígitos tentando processar a senhora Lively até a destruição por falar contra assédio sexual e retaliação. Isso não é apenas um golpe de publicidade, é uma retaliação transparente em resposta às alegações contidas em uma queixa de assédio sexual e retaliação que a senhora Lively apresentou ao Departamento de Direitos Civis da Califórnia. Embora esse processo vá ser arquivado, estamos satisfeitos que o Sr. Wallace finalmente saiu das sombras e que ele também será responsabilizado no Tribunal Federal. Mais uma vez, isso depende do público ser realmente burro. Isso depende da ideia de que ele está retaliando contra mim. Não, você falhou em colocá-lo como réu, em listá-lo como réu no seu grande processo. E há um motivo para isso. Você o mencionou sem nenhuma evidência. Ok, então eu não acredito nisso. E claro, a equipe do Wallace então respondeu. Ele diz, abre aspas, como Lively mais tarde admitiu, na verdade, seu advogado diz isso, como Lively mais tarde admitiu, ela não conhecia nenhum fato que apoiasse as alegações. Nem Wallace nem Street o fizeram. Qualquer coisa relacionada ao suposto assédio sexual, retaliação, falha em investigar ou auxílio e cumplicidade no suposto assédio ou suposta retaliação. Eles também não poderiam ter violado um contrato com a Lively porque tal contrato não existe. Então, meus amigos, isso definitivamente está esquentando para ela. Eu também quero dizer isso sobre Ryan Reynolds. Tenho algumas ideias, talvez algumas ideias estranhas. Acho que, secretamente, agora que conheço seu caráter como seu verdadeiro... Não o personagem, o verdadeiro Ryan Reynolds, e como o narcisista que eu acho que ele é, e a quantidade de abuso narcisista em que ele se envolveu quando se tratou de Justin Baldoni. Acho que, enquanto ele está vendo sua persona pública desmoronar, ele provavelmente também acha que não fez nada de errado, porque narcisistas geralmente são incapazes de enxergar que fizeram qualquer coisa errada. E eles simplesmente continuam, quem é a próxima pessoa que posso culpar pelos meus próprios fracassos? Aposto que ele está, sim, gostando disso. Em relação ao relacionamento dele com a Blake Lively, porque ela está isolada, e ele me parece alguém que pensa assim, agora somos só eu e você, amor contra o mundo. Eles estão fazendo isso com a gente. Nós não fizemos nada de errado. Ele está conduzindo ela, levando-a ainda mais para o narcisismo. Nós não fizemos nada de errado. Deve ter havido algum tipo de conspiração envolvida. Eu simplesmente tenho a sensação de que ele vai gostar de tê-la isolado, porque isso permite que ele a manipule ainda mais para essa ideia de que ela é a maior vítima nisso tudo. Eu acho que foi ele quem incentivou isso desde o começo, como eu já disse. E, obviamente, vamos descobrir mais coisas sobre toda essa situação. Enfim, pessoal, agora eu vou contar para vocês sobre financiamento americano. Muitos americanos têm altos saldos em cartões de crédito com juros de 20% ou mais. Agora é hora de assumir o controle da sua dívida. Se você é proprietário de uma casa e quer organizar suas finanças, ligue para a American Financing hoje. Os consultores de hipoteca assalariados da American Financing ajudam proprietários como você a usar o patrimônio da sua casa para quitar dívidas de juros altos. Seus clientes economizam, em média, $800 por mês. Economizar tanto todo mês torna a decisão fácil. Basta uma ligação gratuita e sem compromisso de 10 minutos para saber o quanto pode economizar. Começando hoje, você pode adiar 2 pagamentos da hipoteca. Ligue para American Financing no 800-795-1210. E, novamente, o número é 8007-951210 ou você pode visitar American/Owens. Isso mesmo, American/Owens. Queria te mostrar esse TikTok. Whitney Cummings foi criticada por ser engraçada numa cultura sensível onde não se pode ser engraçado. E ela postou isso no TikTok dela sobre como a esquerda e a direita estão se unindo nessa questão do Baldoni. Ouça só. Não esperava por isso. Eu não achei que Blake Lively e Ryan Reynolds seriam as pessoas que uniriam este país. E isso aconteceu. As pessoas mais liberais que eu conheço agora estão seguindo obsessivamente a Candace Owens por sua análise jornalística sobre a situação. Obrigada, Ryan e Blake, por terem personalidades tão terríveis que agora estamos unidos como país. E sim, eu acompanhei essa história tão de perto que agora só uso toucas. Eu estou completamente imersa na simulação Lively Bloom. Eu nem sei de onde isso veio. Eu nem acho que isso é meu.
Vou me encontrar com ela e vou levar kombucha para o meu primo Justin. E essa vadia vai ser o maior crossover de todos, a esquerda e a direita se unindo. E eu realmente pensei sobre isso. Acho que no post dela, ela escreveu algo como basicamente Blake e Ryan são patriotas. E a gente pode rir disso, mas na verdade, de certa forma, o que eles fizeram foi um serviço tremendo ao aproximar a esquerda e a direita. Porque uma das coisas que agora percebemos ao sair disso é que não há nada de sincero na política ou na mídia, certo? É tudo xingamento e, no fim das contas, se resume a quem é mais poderoso. Quem é mais poderoso e mais conectado o suficiente para fazer com que os nomes, os ataques a dominem, peguem. E é isso que estamos aprendendo com o processo do Justin Baldoni. É como se eles quase tivessem conseguido. Eles quase fizeram com que, na mente de todos os americanos, ele fosse visto como um estuprador porque tinham poder. Eles tinham mais dragões. E isso é o que nos deixou chocados. E eu acho que isso abre a conversa no sentido de nos permitir, talvez, olhar uns para os outros de forma diferente e pensar: uau, talvez quando me disseram que a Candace era uma pessoa negra que se odeia, uma misógina internalizada, uma racista, uma sexista, uma chauvinista e uma antissemita, talvez alguém mais poderoso só quisesse dizer isso sobre ela para que eu a odiasse, certo? Estamos todos começando a nos enxergar através de uma lente diferente. E eu achei que isso encapsulou perfeitamente, como nada é sincero. Então tem um cara malaio bem gordo no TikTok, não, desculpa, no X. Eu não sei por que o Elon Muslims tuita sobre ele o tempo todo. Nós realmente acreditamos que essa pessoa de alguma forma está sendo chantageada por um estado estrangeiro. E ele simplesmente mira nas pessoas e as difama com ataques ad hominem e você vai morrer. Toda a minha cobertura que você assistiu sobre Justin Baldoni, isso foi o que Ian Mike Chong escolheu twittar pra mim quando eu expliquei por que tantas pessoas se sentem envolvidas nessa história. Ele escreveu isso. Não estou brincando. Deveria ser óbvio para qualquer um que você está apenas atacando Lively e Reynolds porque eles doaram dinheiro para as vítimas de 7 de outubro. Você odeia os judeus e seu interesse nesse caso não passa de uma extensão do seu ódio aos judeus. Literalmente, o quê? Do que diabos ele está falando? Só para ficar claro. Blake Lively e Ryan Reynolds, ao que parece, porque eu não sabia, já que ninguém se importava com as doações deles quando nos envolvemos nesse caso, doaram tanto para Israel quanto para Gaza. Então ele está simplesmente errado aqui nos fatos. $1 milhão para apoiar crianças em Israel e em Gaza. Então não importava de que lado alguém estava. Em segundo lugar, Justin Baldoni é judeu Ashkenazi. Ele é meio judeu Ashkenazi? Street Sarovitz, eu acho, é 100% judeu Ashkenazi. E eu tenho defendido eles e a equipe de relações públicas deles, que são judeus. Eu só estou dizendo, basicamente, eu deveria estar ganhando. Se estamos reduzindo isso à raça, eu deveria estar ganhando um prêmio agora por tentar preservar uma empresa de judeus contra não-judeus. Blake Lively foi criada, eu acho, como batista, e ela, obviamente, não tem fé em nada além de si mesma neste momento. E o Ryan Reynolds também está na igreja do narcisismo, mas ele foi criado na mesma coisa que eu. Católico, acredite se quiser. Ele foi criado no Canadá e é católico. Isso mostra que essa pessoa se articula com outras para que artigos sejam escritos e o quão insinceras são essas difamações. Me chamar de antissemita por defender o Justin Baldoni é a interpretação mais absurda dessa situação que eu já vi, e isso me fez realmente questionar este momento em que estamos. Sobre a situação em Gaza, porque o Trump recentemente se pronunciou e eu vou mostrar o que ele disse. Mas até chegar a esse momento, espero que agora as pessoas possam refletir sobre tudo o que aconteceu comigo no ano passado e com pessoas sobre as quais escrevi, sim, eu adoro seu conteúdo, só fico tão triste de ter descoberto que você odeia judeus. E eu fico, isso não é verdade, é insano. Eu morei em Nova York, eu nasci em Nova York. Você não pode odiar judeus e estar em Nova York. Você nunca vai conseguir um bagel, ok? Isso simplesmente não é real. Mas houve esse ataque cruel contra mim porque eu disse coisas em apoio às crianças de Gaza que estavam sendo assassinadas impiedosamente e isso estava na minha tela e eu não quis recuar disso para preservar minha reputação na mídia. Eu fiquei feliz de ser difamada e caluniada para poder defender as crianças. E é quase que distintamente por causa da minha... Tudo o que aprendi sobre o Holocausto na escola faz com que eu nunca pudesse ficar em silêncio diante do que estava vendo acontecer com essas mulheres e essas crianças. É diretamente por causa das lições que aprendi e das lições que me foram passadas na escola que eu não consegui, meu silêncio simplesmente não podia ser comprado nesse assunto.
Enfim, um grande debate agora, obviamente, é o Trump realmente chocar o mundo e dizer que os EUA vão simplesmente assumir o controle da faixa de Gaza. Então ele recebeu o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel, coisa que eu nunca teria feito se fosse presidente dos Estados Unidos por causa das coisas que ele fez. E a ironia, aliás, é que todos os judeus superpoderosos de Hollywood se manifestaram contra Benjamin Netanyahu, como Ari Emanuel, possivelmente o judeu mais poderoso de Hollywood, e concordaram com o que eu disse. Mas acho que ele pôde dizer isso. Mas aqui está o que Trump disse, e eu vou te contar o que penso sobre isso. Ouça só. Os palestinos teriam o direito de retornar a Gaza? Se eles saíssem enquanto a reconstrução estivesse acontecendo? Minha esperança seria que pudéssemos fazer algo realmente bom, realmente positivo, de modo que eles não quisessem voltar. Por que eles iriam querer voltar? Aquele lugar tem sido um inferno. Tem sido um dos lugares mais cruéis e difíceis da Terra. E agora eu vi todas as fotos de todos os ângulos, melhor do que se eu estivesse lá. E ninguém pode viver lá. Você não pode viver lá. Então, se pudermos construir para eles com enormes quantias de dinheiro fornecidas por outras pessoas, nações muito ricas, e eles estão dispostos a fornecer isso. Se pudermos construir algo para eles em um dos países, pode ser a Jordânia, pode ser o Egito, pode ser outros países, e você pode construir 4, 5 ou 6 áreas. Não precisa ser uma área só. Mas você pega certas áreas e constrói moradias de ótima qualidade, como uma cidade bonita, como um lugar onde eles possam viver e não morrer, porque Gaza é uma garantia de que eles vão acabar morrendo. A mesma coisa vai acontecer de novo. Isso já aconteceu várias e várias vezes e vai acontecer de novo, tão certo quanto você está aí, Peter. Então, espero que possamos fazer algo para que eles não queiram voltar. Quem iria querer voltar? Eles não experimentaram nada além de morte e destruição. E aqui está o que ele disse em seguida, após esse breve trecho. A única razão pela qual os palestinos querem voltar para Gaza é porque não tem alternativa. Agora é um canteiro de demolição. Isso aqui é apenas um canteiro de demolição. Praticamente todos os prédios estão destruídos. Eles estão vivendo sob concreto caído, o que é muito perigoso e muito precário. Eles poderiam, em vez disso, ocupar uma área linda, com casas e segurança, onde poderiam viver suas vidas em paz e harmonia, em vez de terem que voltar e passar por tudo de novo. Os EUA vão assumir a faixa de Gaza e nós também vamos fazer um bom trabalho lá. Nós vamos assumir e ser responsáveis por desmontar todas as bombas não detonadas e outras armas perigosas no local, nivelar o terreno e remover os prédios destruídos, nivelar tudo, criar um desenvolvimento econômico que irá fornecer números ilimitados de empregos e moradias para as pessoas da região. Fazer um trabalho de verdade, fazer algo diferente. Simplesmente não dá para voltar atrás. Se voltar, vai acabar do mesmo jeito que tem sido nos últimos 100 anos. Então, aqui está o motivo pelo qual eu adoro esse trecho. Eu adoro esses dois trechos porque finalmente chegamos ao período em que, depois de um ano nos manipulando e dizendo que isso não estava acontecendo, com todo mundo nos difamando na mídia porque, obviamente, a mídia, como aprendemos no caso do Justin Baldoni, é só um lugar onde há prostituição, certo? É como se fosse para quem pagar mais, não é? E depois de um ano chamando todo mundo de antissemita por perceber que estava acontecendo uma limpeza étnica, só agora estamos chegando ao ponto em que uma limpeza étnica vai acontecer. Vamos simplesmente mover milhões de pessoas. E agora vamos tentar manipular emocionalmente o público para achar que isso é aceitável, dizendo, bem, não sobrou nada. Nossas bombas destruíram tudo. Por que eles iriam querer voltar para lá? Não sobrou nada. E temos gravações do Bibi Netanyahu dizendo isso antes de 7 de outubro. Ele foi pego em gravação dizendo que temos que tornar o castigo tão severo e tão duro que os palestinos não vão querer voltar porque não vai sobrar nada lá. Ele disse isso. Ok, eu mostrei isso no meu programa e não liguei para as balas figurativas que vinham na minha direção, porque essas balas eram figurativas e não reais. E o que eu vi em relação às crianças servindo de alvo para a prática de tiro em Gaza me deixou enjoado. E então, uma das outras mentiras preferidas sobre mim na mídia é que eu concordo com tudo o que o Trump diz e faz. E eu não poderia discordar mais disso.
Eu não poderia ter sido mais vocal na minha falta de apoio a qualquer pessoa, seja de esquerda ou de direita, que afirma ser uma pessoa boa e compassiva e que está de acordo com o que está acontecendo e com o que dizem que vão fazer. Todas as declarações que estão registradas antes mesmo do dia 7 de outubro, no que diz respeito ao Trump falando sobre o setor imobiliário da propriedade, dizendo que eles têm que ir embora. E o verdadeiro Jared Kushner foi gravado falando sobre quanto aquele imóvel poderia valer. E então, para aqueles de nós que disseram, será que já existem pessoas que investiram nessa propriedade e querem vê-la sendo desenvolvida porque vão ganhar muito dinheiro, já que o plano é tirar essas pessoas de sua terra natal para outro lugar? E fomos chamados de teóricos da conspiração. Fomos chamados de odiadores de judeus. E fomos chamados de antissemitas. Este é realmente um momento de vingança. Ok? É um momento de vingança. E eu não concordo nem um pouco com isso. De jeito nenhum. E agora eles estão dizendo que o Reino Unido deveria acolher essas pessoas. E isso apenas nos coloca nesse círculo. Sabe, é simplesmente muito maluco. As pessoas no Reino Unido e em outros países dizem, não reconheço o meu país. Por quê? Por que não reconheço o meu país? Porque esse país está se tornando uma população majoritariamente muçulmana. E eles não querem ligar os pontos e dizer, bem, você sabe qual país não está se tornando a população majoritária, mas parece estar expandindo suas fronteiras o tempo todo? Israel. E continuamos lutando suas guerras ou financiando suas guerras, não paramos de fazer isso. Então, enquanto eles se tornam mais etnocêntricos, continuam adquirindo mais terras e mantêm regras rígidas sobre quem pode ir para lá, nossos países estão ficando muito diferentes. Por que eles iriam querer ficar em casa? Porque eles reconhecem onde estão? Então, se você vai construir grande e vai fazer bonito, Trump, deixe-os ficar lá enquanto você faz isso. Tenho certeza de que eles ficariam muito felizes em fazer isso. E para aqueles de vocês que não conseguem nem imaginar, apenas parem um segundo e pensem no fato de que por 2 anos essas pessoas têm caminhado a pé, crianças chorando, procurem saber, está na internet, vão olhar, sangrando, crianças levando tiros na cabeça. Certo, eles estão dizendo 20 mil. Sabemos que agora é mais por causa do número que eles estão nos dando ao dizer quantas pessoas precisam ser deslocadas. É matemática simples. De quantas pessoas estão mortas lá, quantas mulheres, a maioria mulheres e crianças, estão mortas nessa área. Então imagine você indo e voltando. Finalmente acabou. E agora estão te dizendo que, bem, você vai ficar muito feliz porque vamos te colocar em um país onde ninguém fala a sua língua, ninguém te entende. E você vai, sei lá, estar no Reino Unido, estar na Irlanda. Não é um plano melhor? Você não ficaria mais feliz lá do que nos escombros do lugar dos seus ancestrais? Isso não é melhor para você? É perverso. O tema do que temos falado são atos perfeitos de maldade. O que aconteceu com as crianças e mulheres da Palestina, que não tinham nada a ver com o dia 7 de outubro, é um ato perfeito de maldade. E eu não apoio, não vou apoiar isso. Não me importo com quais amizades terão que acabar, com quais convites não vou receber. Tudo bem. Eu não vou apoiar isso porque sou cristão e não sou alguém que pode ser manipulado por dinheiro. E eu espero que para aqueles de vocês que são novos no meu canal, reconheçam que essa foi a principal lição de tudo isso. Tudo o que foi escrito sobre mim no ano passado é que eu nunca vou me curvar ao mal, seja na forma mais leve de ser rejeitado por Hollywood e nunca ter amigos como Blake Lively e Ryan Reynolds, ou seja na forma do que eu acredito que está acontecendo agora. Simplesmente não é algo para mim. E é só isso que eu vou dizer sobre esse assunto. Certo, pessoal? É hora de ler os comentários de vocês, certo? Já estamos na hora dos comentários. Já se passaram 44 minutos. Vou falar da 7 Weeks Coffee, uma ótima oportunidade para quem toma café também fazer o bem. É uma empresa americana pró-vida que financia o movimento pró-vida, uma xícara de café por vez. E o nome, 7 Weeks Coffee, é porque com 7 semanas, um bebê tem o tamanho de um grão de café. E é nesse mesmo período que o batimento cardíaco é claramente detectado no ultrassom. Por isso, eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de atendimento à gestante em todo o país. E até agora, eles já arrecadaram mais de $750 mil para esses centros. E por isso, já salvaram milhares de vidas. E posso dizer que o café é ótimo, porque sou exigente com o que bebo. É livre de mofo, livre de pesticidas, cultivado à sombra, de baixa acidez e é produzido de forma orgânica. Realmente atende a todos os requisitos. E agora, se você assinar o 7 Weeks Coffee, vai ganhar de brinde um pacote duplo das novas bolsas de viagem para levar seu café aonde quer que a vida te leve.
Seja viajando, trabalhando ou se aventurando, você pode facilmente saborear uma xícara de café rica e saborosa, basta adicionar água quente e deixar o sachê infusionar por alguns minutos. Então acesse 7weekscoffee.com e economize 15% para sempre ao assinar. E, exclusivamente para meus ouvintes, se você usar o código Candace na finalização da compra, ganhará 10% de desconto extra no seu primeiro pedido. Isso representa uma economia total de 25% no seu primeiro pedido. 7weekscoffee.com. Use o código Candace hoje mesmo. Certo, que perguntas vocês têm para mim ou comentários? KKB escreve: sou membro do seu site e mal posso esperar pelo Clube do Livro. Vocês me fizeram sair da esquerda para a direita conservadora, depois de analisar como vivo minha vida comparado ao que achava serem meus ideais. Obrigada por tudo. Acho que todo mundo está meio que mudando e se tornando mais moderado, o que é empolgante. Acredito que estamos começando a olhar para as entidades que nos fizeram odiar uns aos outros. E eles são os problemáticos e os extremos. E estamos descobrindo que temos muito mais em comum do que pensamos. Eve Nova escreve: faça uma colaboração com o Be Better Guy do TikTok. E as pessoas estão me marcando no vídeo dele. E ele tem uma fonte privilegiada e faz reportagens incríveis. A Ben Air removeu o vídeo dele. Interessante. Ok, aparentemente ele tem falado sobre o caso Blake e Ryan no TikTok. E eu preciso investigar como o vídeo dele foi removido. Muito interessante. Ethan escreve: o complexo industrial da Taylor Swift precisa ser estudado e exposto. Quero ouvir os fãs dela. Me envie um e-mail para info@canizones.com. Você acha que ela é realmente a vítima da história ou acha que ela está tentando sair da história? Gostaria de entender as suas perspectivas sobre ela. Mail escreve: católicos de verdade apoiam os palestinos. A única coisa em que discordo do Trump. Sim, nem se trata de católicos. Pessoas de verdade que seguem a Torá, sabe, judeus que seguem a Torá, apoiam isso e entendem que não podemos justificar uma limpeza étnica. Simplesmente não podemos fazer isso nunca, 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 nunca no mundo moderno. Joe escreve: obrigado, Candace. Você ou Thomas Massey se tornarem presidente dos EWA. Acho que isso pode ter sido um erro de digitação que ficou... No fim dos tempos será o bem contra o mal e o bem incluirá principalmente muçulmanos e cristãos unidos. A paz esteja com quem busca orientação. Eu realmente acho que essa é outra questão. Estamos nos encontrando em todas essas situações, sejam culturais ou políticas. E são pessoas dispostas a se manifestar contra o mal. É isso mesmo. Na verdade, é o bem contra o mal. Não me importo com rótulos de esquerda ou direita. O que importa é: estamos dispostos a nos unir e lutar contra o mal juntos? Espero que a resposta seja sim. Brian Schwartz escreve: quando Hollywood vai fazer seus funcionários pararem de envergonhá-los ainda mais? Além disso, deveriam existir áreas protegidas na faixa de Gaza caso os combates não parem. Com certeza. Acho que não há motivo para que eles não possam ficar lá. Eles já estão lá há 2 anos, indo e voltando. Então sim, podemos construir coisas ao redor deles. É possível. É isso que acontece quando você vê uma obra na estrada. Sim, as coisas estão sendo construídas ao seu redor. E esses edifícios são erguidos da noite para o dia. Mike V escreve saudações da Baviera. Olá, Mike V da Baviera. E... por algum motivo não consigo ler isto. A fonte é um pouco pequena. De qualquer forma, pessoal, quero lembrar a todos que o site da Candace Owens foi lançado. Isso nos dá um pouco mais de proteção para falar sobre determinados assuntos, sem precisar se preocupar com censura no YouTube, que todos nós enfrentamos nos últimos anos. Minha série Shot in the Dark para mães e pais que estão tendo filhos. Mesmo que você ame vacinas e queira vacinar seus filhos, eu prometo que você vai adorar a série. Não é ofensiva. Ela só faz você se sentir um pouco mais confiante ao conversar com o médico sobre vacinas, porque realmente não sabemos nada quando temos o primeiro filho, e nos sentimos muito pressionados pelo pediatra. E isso, para mim, é uma situação hostil. Você não deveria tomar decisões de longo prazo para seus filhos sob pressão. Por isso, a série Shot in the Dark e o site da Candace Owens são especiais para mim. Participe do Clube do Livro por R$ 9,99 por mês. Nós vamos nos reunir, conversar sobre esses conceitos malucos, coisas que realmente explodiram minha mente, livros que eu li, e eu fiquei tipo, o que é real? O que é falso? O que está acontecendo agora? Então, se vocês estiverem lá e quiserem apenas doar para nós, para nos manter independentes, não importa o que estejamos dizendo, independentes. Então, ou eu vou sair do negócio ou vou ser independente porque não quero sentir pressão para dizer ou não dizer certas coisas. E eu me sinto tão livre agora e tão feliz neste momento.
Mas se você quiser apoiar nosso trabalho independente enquanto ele ainda existe, você pode fazer uma doação no Candace. E, aliás, amanhã eu vou lançar meu segundo livro. Então, confira minhas redes sociais. Eu não sei, vou lançar de manhã. Vai ser realmente incrível. Tô muito animada para que vocês vejam, porque foi um processo muito longo para colocar esse livro em andamento. E eu estou autopublicando, então vou ser dona de tudo. Não preciso me submeter a essas editoras. Tem muita coisa boa nesse trabalho. E eu realmente sinto que este é um ano de clareza. Então espero que vocês estejam animados com esse anúncio, porque eu estou muito animada com ele. Enfim, voltaremos com a série Becoming Bridget amanhã, e vejo vocês então.